Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e desafiadoras de toda a Bíblia, o livro de Jó. Já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por quê? Mesmo tentando fazer tudo certo, às vezes a vida parece nos esmagar com problemas. Essas são as perguntas que ecoam no coração da história de Jó. Um homem que tinha tudo e, de repente, perdeu tudo. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, mas também sobre fé, resiliência e a busca por respostas em meio ao caos. É uma conversa honesta e, por vezes, dolorosa sobre a natureza de Deus e a condição humana. Então, prepare-se, porque hoje vamos explorar juntos as lições, os mistérios e a esperança que essa narrativa antiga tem para nos oferecer nos dias de hoje. Vamos começar essa jornada. O livro começa nos apresentando a Jó. Ele é descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era incrivelmente abençoado, pai de 7 filhos e 3 filhas, dono de milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Era, sem dúvida, o homem mais rico e respeitado de todo o Oriente. Sua vida era um exemplo de prosperidade e retidão. Ele se preocupava tanto em agradar a Deus que até oferecia sacrifícios por seus filhos, caso eles tivessem pecado em seus corações. Mas então, a cena muda. Somos transportados para uma dimensão celestial, onde os anjos se apresentam diante de Deus, e entre eles está Satanás, o acusador. Deus pergunta a Satanás de onde ele vem, e ele responde que estava perambulando pela terra. Então Deus aponta para Jó e pergunta: "Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro e reto." É aqui que a história toma um rumo dramático. Satanás responde a Deus com uma acusação cínica. Ele basicamente diz: "Claro que Jó te serve. Você o protegeu, abençoou sua família e seus bens. Tire tudo o que ele tem, e ele certamente te amaldiçoará na tua face." Satanás estava sugerindo que a fé de Jó era superficial, baseada apenas nas bênçãos que recebia. Deus, confiando na integridade de seu servo, permite que Satanás teste Jó. Ele estabelece um limite: tudo o que ele tem está em suas mãos, mas não estenda a mão contra ele. Com essa permissão, o palco está montado para uma das provas mais severas já registradas. A vida perfeita de Jó está prestes a ser completamente desmantelada, tudo para testar a profundidade e a sinceridade de sua fé. A tragédia se abate sobre Jó de forma avassaladora e rápida. Em um único dia, uma série de mensageiros chega, cada um trazendo uma notícia pior que a anterior. Primeiro, um mensageiro conta que ladrões roubaram seus bois e jumentas e mataram os servos. Logo em seguida, outro chega dizendo que um fogo dos céus queimou todas as suas ovelhas e os pastores. Depois, um terceiro relata que saqueadores levaram seus camelos e mataram mais servos. Mas o golpe mais devastador veio por último. Um mensageiro chega em pânico e diz que enquanto seus 10 filhos estavam festejando na casa do irmão mais velho, um vento forte derrubou a casa sobre eles e todos morreram. Imagine a dor. Em questão de horas, Jó perdeu sua riqueza, seus servos e, o mais terrível de tudo, todos os seus filhos. Diante de uma perda tão inimaginável, qual foi a reação de Jó? A Bíblia nos diz que ele se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, sinais de profundo luto, e então ele se prostrou no chão e adorou. Suas palavras são chocantes em sua fé. "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor." Mesmo em meio à dor mais profunda, Jó não pecou nem culpou a Deus. A cena celestial se repete. Satanás aparece novamente diante de Deus. Deus, mais uma vez, exalta a fidelidade de Jó, dizendo: "Ele ainda mantém a sua integridade. embora você me tenha incitado contra ele para arruiná-lo sem motivo.
Mas Satanás não se dá por vencido. Ele argumenta, pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, mas estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e ele te amaldiçoará na tua face. Deus, então, permite um segundo teste, ainda mais severo. Ele diz a Satanás, ele está em suas mãos, mas poupe-lhe a vida. Imediatamente, Satanás atinge Jó com feridas dolorosas da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó se senta em meio às cinzas, usando um caco de cerâmica para se coçar. Sua própria esposa, vendo seu sofrimento extremo, diz a ele, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó a repreende, dizendo, você fala como uma insensata. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Mais uma vez, Jó não peca com seus lábios. É nesse ponto que 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ficam sabendo de sua desgraça e vêm para consolá-lo. Ao verem o estado deplorável de Jó, eles mal o reconhecem. Eles choram, rasgam suas vestes e jogam poeira sobre suas cabeças. E então, eles fazem algo notável. Sentam-se com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, pois viam que seu sofrimento era muito grande. Esse silêncio inicial é um ato de profunda empatia, mas infelizmente esse silêncio não dura. Após 7 dias de silêncio, Jó finalmente quebra. Ele não amaldiçoa a Deus, mas amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele expressa um desespero profundo, desejando nunca ter existido. É um lamento cru e honesto, vindo do fundo de uma alma atormentada. É a partir daqui que o coração do livro se desenrola. Uma longa série de discursos poéticos, um debate teológico entre Jó e seus 3 amigos. Os amigos de Jó, começando por Elifaz, tentam explicar o sofrimento dele com uma teologia muito simplista, conhecida como teologia da retribuição. A ideia é básica. Deus é justo, portanto, pessoas boas são abençoadas e pessoas más são punidas. Se Jó está sofrendo tanto, a conclusão lógica para eles é que Jó deve ter cometido algum pecado terrível, talvez em segredo. Elifaz, Bildade e Zofar, cada um à sua maneira, insistem que Jó se arrependa. Eles o acusam, pressionam e suas palavras, que talvez tivessem a intenção de ajudar, acabam se tornando um fardo a mais. Eles são os consoladores problemáticos, como Jó os chama. Eles não conseguem conceber um universo onde uma pessoa justa possa sofrer de forma tão intensa. Para eles, a equação sofrimento igual a pecado é inquebrável. Jó, por sua vez, se defende com veemência. Ele mantém sua inocência, insistindo que não fez nada para merecer um castigo tão severo. Ele não entende o que está acontecendo e clama por uma audiência com Deus. Ele quer apresentar seu caso, perguntar a Deus por que está sendo tratado como um inimigo. A dor de Jó não é apenas física, mas existencial. Ele se sente abandonado e injustiçado por um Deus que ele sempre serviu fielmente. Esse debate se estende por muitos capítulos, com os amigos ficando cada vez mais duros e Jó cada vez mais desesperado por uma resposta do próprio Deus. Depois dos discursos dos 3 amigos, um jovem chamado Eliú, que estava ouvindo em silêncio, entra na conversa. Ele está irritado tanto com Jó por se justificar em vez de justificar a Deus, quanto com os 3 amigos, por não terem conseguido refutar Jó e ainda assim o terem condenado. Eliú oferece uma perspectiva um pouco diferente. Ele argumenta que o sofrimento pode não ser apenas punitivo, mas também corretivo e educativo. Deus pode usar o sofrimento para purificar, ensinar e aproximar as pessoas de si. Eliú prepara o cenário para a aparição do próprio Deus. Ele fala sobre a grandeza, a majestade e a soberania de Deus, lembrando a todos que os caminhos de Deus são muito mais altos e complexos do que a mente humana pode compreender. Embora suas palavras também não resolvam completamente o mistério, elas mudam o foco da conversa.
da busca por uma causa para o sofrimento, para a contemplação da grandeza do Criador. E então, finalmente, o momento que Jó tanto esperava acontece. Deus responde, mas não da maneira que Jó ou qualquer um esperava. Deus fala a Jó de dentro de um redemoinho. Ele não dá a Jó uma explicação para o seu sofrimento. Ele não diz, Jó, foi um teste por causa de uma aposta com Satanás. Em vez disso, Deus faz a Jó uma série de perguntas retóricas sobre a criação e a ordem do universo. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Deus continua falando sobre as estrelas, o mar, a neve, o granizo, os animais selvagens como o leão, o cavalo de guerra, o behemote e o leviatã, criaturas poderosas e misteriosas. O objetivo dessas perguntas não é humilhar Jó, mas alargar sua perspectiva. Deus está mostrando a Jó que o universo é vasto, complexo e governado por uma sabedoria que está muito além da compreensão humana. Se Jó não consegue entender nem os fundamentos do mundo natural, como ele poderia esperar entender os caminhos do governador do universo? Deus não está dizendo que o sofrimento não importa, mas está revelando que ele é soberano e bom, mesmo quando seus caminhos são misteriosos. Diante da majestade e da sabedoria de Deus, Jó tem uma nova revelação. Ele não recebe uma resposta, mas recebe a presença de Deus. E isso é suficiente. Jó responde, eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento de Jó não é por um pecado específico, mas por sua presunção de questionar a justiça de Deus com base em seu conhecimento limitado. Ele finalmente encontra paz, não em entender o porquê, mas em confiar em quem. O livro termina com a restauração de Jó. Primeiro, Deus repreende os 3 amigos de Jó. Ele diz que eles não falaram o que era reto a seu respeito, como Jó fez. É irônico. Jó, em seu clamor honesto e desesperado, foi mais fiel do que seus amigos com sua teologia arrumada. Deus ordena que eles ofereçam um sacrifício e diz que aceitará a oração de Jó em favor deles. Depois disso, Deus restaura a sorte de Jó. Na verdade, ele lhe dá em dobro tudo o que ele tinha antes. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E o mais importante, Deus lhe dá outros 7 filhos e 3 filhas. Suas novas filhas são descritas como as mulheres mais bonitas de toda a terra. Jó vive mais 140 anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Ele morre idoso e farto de dias. O livro de Jó não nos dá uma resposta fácil para a pergunta, por que os justos sofrem? Em vez disso, ele nos ensina que, mesmo quando não entendemos nossos sofrimentos, podemos confiar na soberania e na bondade de um Deus que governa um universo muito mais complexo do que imaginamos. A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a confiança em Deus em meio a elas. Obrigado por me acompanhar nesta jornada profunda pelo livro de Jó. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais estudos como este. Deixe nos comentários o que mais te impactou na história de Jó. Até a próxima.